No primeiro episódio, eu ouvi amigos e homens que admiro sobre como a masculinidade distorcida, ou esse entendimento de um jeito específico de ser homem, contaminou muito das experiências que eles tiveram ao longo da vida. A atitude machista do pai ou do avô, a pressão do grupo na infância ou principalmente na adolescência para se encaixar, a violência e uma indiferença emocional como formas de expressão. São histórias comuns e exemplos claros de como essa masculinidade construída com pensamentos machistas faz desses homens reféns de comportamentos nocivos, tanto para eles quanto para quem está por perto. O Rodrigo, meu marido, deu um depoimento bastante emocionante de como foi crescer vendo a relação dos pais e a dificuldade da mãe em querer se separar numa época em que não era aceitável para uma mulher tomar essa decisão. E logo na sequência, o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral encerrou o episódio usando uma analogia muito didática de enxergar a masculinidade como uma roupa. Uma roupa assim um pouco apertada, fora do número, que os homens vão tentando vestir para serem aceitos. Vamos retomar essa conversa porque foi um jeito bastante interessante de entender mais sobre o assunto. Episódio 2. Vamos juntos. Quando a gente está falando de masculinidade, do que a gente está falando, Ale? Fê, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade da gente conversar. Eu te acho um farol de lucidez, assim, que se apropria da arte, do posicionamento público para gerar transformação nesse mundo. A gente precisa muito de pessoas como você. Obrigado por estar aqui, é uma honra. A Obrigada a você. masculinidade, ela é uma forma de estar no mundo. Vamos colocar assim, porque a gente amplia o leque de compreensão, né? Então, a masculinidade, ela é uma performance de gênero. Ou seja, o jeito é como se fosse a roupa, o look comportamental com que eu vou para o mundo, né? A gente tem o look da roupa, do traje, é como se a gente pudesse transformar o look num estilo de comportamento. Então, a masculinidade é isso, é o jeito com que eu me posiciono no mundo. E a masculinidade tradicional, ela é a base da nossa sociedade. A nossa sociedade funciona do jeito que ela funciona porque o chão dela é essa masculinidade, que é uma masculinidade que separa a razão da emoção, o pensamento do sentimento, a ação da linguagem, né? Separa o cuidado da luta pela aquisição e pela acumulação de bens, de títulos, de poder, e separa, portanto, a construção coletiva da vida da empatia, né? Então, essa separação, ela faz com que nós, homens, sejamos criados para pensar de uma forma individualista, que faz com que nós cresçamos absorvendo uma mentira que diz que a meta da nossa vida é sermos independentes e não dependermos de ninguém, e sermos vitoriosos, e que essa vitória seria uma submissão de outros, né? Muito mais outras do que outros, né? Então, esse discurso que quando a gente se dá conta, quando a gente começa a se entender como gente lá, assim, ó, na segunda infância, virada da adolescência, quando a gente vê assim que a gente está numa cultura, a gente já fez o download de todas essas crenças sem perceber. Então, a cultura é como se fosse um iCloud que tivesse assim na nossa cabeça, né, o céu assim em cima da gente,
a gente fica baixando essas crenças, essas ideias, essas imagens dessa cultura, e a gente começa a entender a vida a partir dela. Por isso que é tão difícil a gente se dissociar disso, porque isso vai colando na nossa identidade desde a mais tenra idade. Então, é essa forma do homem se colocar no mundo em que o hétero vale mais que o homo, o biafetivo, o cis vale mais que o trans, o branco vale mais que o preto, o homem vale mais que a mulher, o urbano vale mais do que o indígena, né? Assim, todas essas hierarquias que são hierarquias de opressão, né? Elas vão construindo essa forma da gente se colocar no mundo e a gente vai se acostumando a isso de um jeito muito macabro, porque esse lugar de privilégio não tem muito controle social, porque a vida em sociedade ela é muito boa por um aspecto que a gente tem um certo controle do nosso lado mais sombrio dado pelos outros, senão a gente entra na Hum. barbárie. Mas essa masculinidade tradicional, ela é a identidade que recebe passação de pano de todos os lados. Então a gente também cresce acostumado que está tudo liberado. Pois Então, é, mas então por que que se está tudo liberado e se o homem está nesse lugar de privilégio, no topo da pirâmide, por que que ele refletiria sobre isso ou mudaria alguma coisa nessa situação? muito boa pergunta. Porque ele está perdendo afetos. Não, ele não está fazendo isso por ser bonzinho. Esse homem está pensando nisso porque a sociedade está em transformação e ele está perdendo pessoas importantes se ele se mantém na rigidez desse comportamento e dessa forma de estar no mundo. Então, ele tem tido que se haver com esses lutos de casamentos que se desfazem, de amizades que se desfazem, de filhos que vão pontuando para ele, não dá, é inaceitável esse seu estilo, né? De netos que estão pontuando, netas, e por aí vai, né? Quando eu estiver falando aqui no masculino, singular ou plural, a gente está abordando aqui, por favor, todos os gêneros, não só masculino e feminino, tá? Mas eu coordeno um grupo de homens, né, online há 7 anos, um grupo terapêutico, e a imensa parte, uma imensa parte das histórias, Fê, tem a ver com esses lutos. E eles chegam, tipo assim, cachorro caído da mudança, assim, não entendi o que está rolando, eu estou sentindo que tem uma erosão dos meus afetos e eu preciso entender que o que eu preciso transformar em mim para recuperar o que for possível e para isso não acontecer de novo na minha vida. Então, é a partir desses lutos que está vindo essa transformação desse homem. Nas empresas que a gente está vendo aí processos de diversidade e inclusão, isso está sendo uma guerra, porque começamos a trazer gente diferente para as empresas e agora esse homem está se sentindo acuado diante do crescimento das pessoas em lugares de poder que não são sempre, como sempre foram, homens brancos. Então, isso nas empresas tem outro tom, mas na sociedade, nos afetos privados, isso tem um viés de transformação muito importante. Interessante, né? Você usou uma palavra importante aí, né? Parece uma guerra. E eu tenho a sensação de que quando a gente vem falar desse assunto, mesmo que seja com toda a amorosidade possível, é, fica parecendo que a gente está em guerra contra os homens. E isso também eu acho que é importante frisar, né? Porque os homens estão numa posição agora que eles realmente não estão entendendo o que está. Muitos não entenderam ainda, né? Eu acho que talvez a grande parte, né, não tenha entendido ainda, porque um homem, quando ele vai para um grupo como o seu, de fato ele está precisando rever coisas, né? Mas para ele chegar a esse grupo, até ele chegar a esse grupo, ele tem que perder muita coisa. E o Sim. homem que não chegou ainda a perder tudo, ou não se deu conta por que que ele está perdendo esses afetos, ele acha que a gente está contra eles, né? Que as feministas, como eles chamam, né? As feminazes, né? Ou que a gente quer
superá-los em todos os aspectos, e isso fica uma situação constrangedora, chata, né? Porque eu acho que não é por aí, né, Lê? Tanto que você aí é um homem branco, né, no topo da pirâmide Topo da e pirâmide. tá, né, e tá nessa luta, né? Então, o que que você diria para os caras assim? O que que eles precisam entender sobre essa masculinidade, sobre o fato de que ninguém quer guerra, a gente só quer um mundo melhor? Sabe por que que a gente, né, eu estou falando nós homens, né? Porque nós sentimos como uma guerra, porque nós não fomos acostumados, por essa mesma sociedade, por essa mesma cultura, nós não fomos acostumados a escutar a raiva de uma mulher. Nós fomos acostumados a impor a nossa raiva sobre uma mulher. Então, esse aspecto da raiva, ele constrói nos homens um susto, um espanto muito grande. Muitos homens não sabem o que fazer nessa cena, né? A mulher chega com raiva, com uma raiva que é genuína, que não é destrutiva, que não é bélica, ela está apenas expressando o desconforto dela com uma cena que é legitimamente ou agressiva, ou opressiva contra ela, ou machista, que intimida, que diminui as possibilidades existenciais dela. Então, ela traz isso, a raiva como uma manifestação de um diálogo que não é fofo, certo? E muitos homens não sabem o que fazer com isso. E aí eles entram numa quebra de braço, numa queda de braço, né? Como se eles tivessem que aí é, é, entrar naquele esquema de quem tem a garganta maior vai engolir o outro, sabe? E aí a gente entra num fenômeno que a gente chama, na terapia familiar, de escalada simétrica. Eu grito aqui, você grita um pouco mais alto, eu grito um pouco mais alto, e a coisa vai escalando, né? Mas não começou como uma guerra. Começou como uma manifestação genuína de uma raiva. O que a gente precisa fazer é escutar a raiva. E para escutar a raiva, você precisa se calar, porque a raiva é uma mensagem, a raiva é um texto. A raiva, ela tem forma e conteúdo. Ela tem o tom da voz, ela tem a impregnação da dor, mas ela também tem palavra. Então a gente se postar como escuta para essa raiva faz com que ela consiga chegar até a sua direção, até o seu destinatário. E a partir daí a gente constrói uma conversa, uma possibilidade de reparação daquela relação, né? Eu acho que essa é a grande chave. E isso vem desde lá do início, né? Que é a gente transformar a forma como a gente educa meninos e meninas, que a menina não tem que ser princesinha, que ela não tem que ter um tratamento diferente do menino na família, né? De tal maneira que as novas gerações possam crescer normalizando a possibilidade de todas as pessoas, de todos os gêneros, poderem se portar no mundo com todas as emoções. Com certeza. Ale, você tem filhos homens, né? Como entrar em contato com esse conceito da masculinidade na hora de criar meninos? Olha, eu tenho três meninos. O Luan tem 17, o Ravi tem 15 e o Gael Uau. tem 10. A gente, bom, primeiro que eles me conhecem nas minhas vísceras, né? Então, o filho tem acesso ao pai no que o pai tem de melhor e de pior. Então, nos meus filhos, eu sinto que eles são como o Andrew Solomon fala no Longe da Árvore. Ele fala assim: os nossos filhos são nossos mestres, eles são meus mestres, filho, porque eles apontam as minhas contradições, eles apontam os meus desvãos, eles me ajudam realmente a perceber as coisas que eu não percebo, né? E eles fazem comigo cenas reparatórias lindíssimas, lindíssimas. Quando eu me perco de mim, né? Porque eu acho que pessoas da nossa geração ainda são autoritários em desconstrução, né? Nós somos criados de uma forma muito autoritária, então quando a gente está mais cansado, quando a gente está no piloto automático, quando a gente está mais afobado, mais ansioso, mais angustiado,
vem uma voz autoritária que toma conta da gente, depois a gente entra numa maior ressaca, e eu tô nisso aí com todos os fios do meu cabelo. Então, na hora que esse autoritário que ainda mora em mim, ele sai, eu me envergonho, eu peço perdão, vou fazer uma reparação com eles e eles me acolhem com um nível de doçura, de respeito pela minha falência, pela minha miséria, pela minha fragilidade, que é uma coisa de emocionar. Então, isso, para mim, é uma coisa que me dá muita esperança nesse novo masculino que a gente está apostando, sabe? Quando a gente cria os filhos desse jeito. Porque a gente está criando pessoas mais solidárias, que não fazem exigências sobre-humanas para o outro, né? Que Uhum. reconhecem as suas dores e as dores do outro e que tem essa percepção de que a gente se desenvolve junto, né? Tinha aquela música do Marcelo D2, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e Ah, evoluo com meu pai, né? E eu sinto lindo. isso, sim, ó, todos os dias, todos os dias. Então, os meus filhos são uma, uma parte importantíssima da construção da minha masculinidade. Eu sinto que antes deles, essa masculinidade era um croquis, que ela foi ficando mais definida depois que eles foram me ensinando, assim, me deram régua e compasso, sabe? Foram me ensinando mesmo, e juntos a gente vai construindo isso em família. Mas, Ale, eu entendo que eles te ensinem, mas em algum momento tu ensinou, né? Porque se a gente for contar com a escola e com a sociedade como um todo para esperar que eles aprendam, não é bem assim, né? Porque eu tenho uma sensação de que em casa eu oriento, e eles vão para a escola e no tempo de um turno eles voltam um pouco distorcidos. Nossa, total. Então você Eu, deu uma base, a gente se sente enxugando gelo, né, Fê? não Assim, é? em todos os momentos. E a gente vê, assim, eu acho que quando a gente está falando da construção de uma contracultura de gênero, a gente percebe o quanto essa cultura hegemônica é forte, o quanto a gente é pequeno, assim. Às vezes eu sinto que a gente é uma formiga lutando contra um elefante, É, mas são muitas formigas, entendeu? E a gente vai pinicar a pata do elefante, até ele se incomodar e sair do rumo. é. Mas eu sinto que, primeiro, a gente vai construindo algum nível de coerência interna entre o que a gente é e o que a gente faz no mundo. Então, quando a gente vive isso em casa, os nossos filhos, eles testemunham a nossa verdade. Então, eles começam a normalizar determinados comportamentos que não são conceituais, são experiência vivida, né? Então, sem que a gente passe pelo filtro necessariamente da cognição, da ideia, da crença, a vida já está acontecendo numa experiência pragmática que coloca o masculino para viver outras coisas, para fazer outras coisas, para fazer de outro jeito, né? Então, eu acho que isso é um laboratório, né? Usar aqui uma palavra do mundo artístico, assim, né? Igual quando você faz um laboratório para um personagem, né? Eu acho que isso é esse laboratório, assim, só que é um laboratório vivo, 24/7. Então, eles percebem tanto o que a gente já consegue fazer, quanto o que a gente não consegue, e eles, por serem de outra geração, já falam assim: ó, isso Uhum. aí não, vamos fazer diferente aqui. Então, eu realmente acho que somos nós, os adultos, que damos o tom disso dentro de casa, inevitavelmente. Mas quando a gente dá asas para essa geração ser livre do ponto de vista dessa performance de gênero, eles trazem notícias do mundo para a gente que a gente ainda não está pronto para viver na nossa própria pele. A gente vai acomodando aos poucos a partir dos toques que eles vão dando, porque aí é a diferença de gerações que vai acontecer sempre, né? Claro. E então a geração mais nova vai informando o mundo novo para as gerações anteriores. Isso também é muito lindo. Nossa, que lindo, que lindo. Você falou no início, né? Você falou que a masculinidade é uma performance, como se fosse uma roupa, né? Que a gente usa. E aí eu fiquei com essa imagem da roupa, né?
que pode ser uma roupa que tá ou grande demais, ou pequena demais, ou com E tecido que pinica, né? Uma etiqueta que isso. dá aquela coceira. Então também ou uma armadura, né? Essa imagem da armadura. Então é uma roupa que pode não caber mais nesse homem, né? E isso é muito bonito, né? Essa capacidade de olhar atrás, dar um passo atrás e rever, né? Eu acho que você foi na palavra belíssima, acho que é uma armadura, porque o que que a armadura faz? Ela faz com que o outro não tenha acesso ao nosso coração, fisicamente, né? Se a gente levar uma flechada na armadura, ela não atinge nosso coração, mas É, não atinge se a flechada for de ódio ou de amor, né? Se ela for a flechada do exato. cupido, por exemplo, ela também não ultrapassa, né? É. Então, essa armadura que a gente aprendeu a vestir para ir para o mundo, ela cola na pele de um jeito que faz com que a gente não perceba que a gente está vivendo a vida pela metade. Então, tem um prejuízo para a vida afetiva dos homens, que na hora que essa ficha cai, Fê, é uma dor, mas é uma dor, mas é uma dor. Teve uma cena no grupo de homens que foi muito forte. Essa cena ainda foi presencial, foi antes da pandemia. Chegou um cara de mais ou menos 70 anos de idade, e o grupo, nesse dia, o grupo é livre, cada dia vai quem quiser, etc. Então, ele é muito flexível do ponto de vista de quantos, que tipo de gente participa, etc. Nesse dia tinha gente muito assim, 30, 40. E aí, esse cara de 70 pediu a palavra no último momento do grupo, tipo assim, nos 10 minutos finais das 2 horas de encontro, e ele falou assim: eu quero dizer a vocês uma coisa, eu não tenho mais tempo. Eu quero contar para vocês tudo que eu perdi por ter sido criado assim. Eu perdi 3 casamentos e acho que não fiz ninguém feliz. Eu perdi a vida dos meus filhos porque não me liguei a eles, porque abandonei um filho adolescente, porque os outros que vieram depois da adultez, eu também não me conectei emocionalmente com eles. Eu provi, eu dei, paguei escola e não sei o quê, mas eu não vivi momentos de conexão genuína. Eu tive poucos amigos. E ele foi contando, assim, a, a- assim, o arco narrativo, assim, dos prejuízos dessa vida vivida por baixo dessa armadura, sabe? Todo mundo terminou esse grupo esse dia chorando. A gente ofereceu um abraço para ele coletivo, ele ficou assim, aí a gente deu um abraço nele de montinho, sabe? Ah, Mas é muito triste, então, você perceber que um homem pode chegar nessa idade, né, digamos assim, na fase última da vida, percebendo, olhando para trás e vendo um deserto afetivo. E isso é de uma tristeza, né? E às vezes ele se conecta com isso, mas ele não tem com quem nem falar sobre isso, uhum. né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora, com uma possibilidade de promover saúde a partir de relações mais igualitárias, né? Primeiro que a gente deixa de produzir a quantidade de violência que a gente produz com as mulheres. Isso é a coisa mais importante, isso é o mais urgente. Não tenha dúvida disso. Nós ainda somos essa sociedade profundamente violenta com mulheres, né, cheia de feminicídio, por aí vai. Fez 18 anos da Lei Maria da Penha, né? Então a gente veja que a gente ainda está, a gente está entrando na maioridade com respeito à legalização da violência nos lares, mas isso ainda é uma lei que em um pedaço do Brasil ainda não pegou, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, tem essa coisa da lei pegar ou não pegar, né? Então você veja que 18 anos depois a gente está precisando falar disso para algumas pessoas como se fosse a grande novidade, né? Então é um tema que precisa mesmo ser debatido, ser colocado, né? O tempo todo e que isso não seja um tema das mulheres somente, que nós homens tomemos para nós o protagonismo desses diálogos e da necessidade de trazer isso para o chão dos nossos dias. Vamos precisar de todo mundo mesmo.
Um mais um é sempre mais que dois, como diz aquela música do Beto Guedes. Obrigada, Lê, pelo seu tempo e pelos seus ensinamentos. Foi uma verdadeira aula. E para quem se interessou pelo grupo terapêutico para homens que o Alê coordena, é só procurar o perfil dele no Instagram, que é @AlexandreCoimbraAmaral, que tem todas as informações por lá. É um trabalho super bonito e generoso, aberto, gratuito e que acontece quinzenalmente. E você não deixe de acompanhar o Sem Vergonha. Semana que vem a gente continua esse processo de aprendizagem e libertação. Combinado? Um beijo e até lá. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. Em cada uma delas, a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é a masculinidade distorcida. E você segue comigo nessa pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica Masculinidades. Criação: Fernanda Lima. Roteiro: Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro: Bruna Bopp. Coordenação geral: Mel Mesquita. Assistência: Meire Beck. Produção: Bruno Porto e Raquel Alves. Música original: Lena Barrulli. Edição e sonorização: Igor Amorim.